Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Coller, facilitadora e cogestora do Impulso Emerge, e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês sobre o tema de vulnerabilidade. Mas afinal, o que é a vulnerabilidade? É um sentimento de incerteza, né? É quando a gente experiencia no nosso corpo, na nossa existência, uma ausência de controle sobre uma determinada situação ou sobre uma determinada relação. É viver o risco. Né? Vulnerabilidade é quando sentimos que estamos expostos emocionalmente a uma situação. Muitas pessoas falam que é despir-se, sentir-se nu. Quando a gente reflete um pouco sobre essa definição inicial, vem uma sensação meio esquisita, né? Opa, acho que esse negócio de vulnerabilidade não é tão bom assim. Acho que não é legal. Mas a Brené Brown, que é pesquisadora americana da Universidade de Houston, tem vários livros escritos sobre esse tema, enfim. Ela vem dizer justamente o contrário, a partir de uma pesquisa qualitativa gigantesca que ela fez, ela defende que a vulnerabilidade ela é o centro das experiências humanas significativas. A gente rejeita o tema de vulnerabilidade, né? Existe uma rejeição muito grande a ela, porque a gente faz uma associação muito direta com emoções que não são ruins, que não são muito boas, né? Como o medo, a decepção, a mágoa, a frustração, a vergonha. Mas quando a gente se fecha para a vida, a gente também se fecha para coisas maravilhosas, né? Como o amor, a superação, a transcendência, a criatividade. O amor mesmo é um exemplo enorme de vulnerabilidade. Eu todo dia amo uma pessoa, mas amanhã essa pessoa pode não mais retribuir esse amor a mim. Então, o amor, viver o amor, experienciar o amor, é viver a vulnerabilidade. Né? E também tem alguns mitos associados à vulnerabilidade. O primeiro deles, que eu vou falar aqui, um pouquinho é sobre esse mito de associar a vulnerabilidade com fraqueza. E mais uma vez, nessa pesquisa da Brené Brown, que é muito interessante, ela fez uma pergunta aberta para centenas de pessoas, perguntando: vulnerabilidade é tracinho, 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 e as pessoas respondiam de maneira livre, aberta, e viam várias respostas, né? Do tipo, por exemplo, vulnerabilidade para mim é empreender o meu negócio, começar o meu negócio num momento econômico desfavorável. Vulnerabilidade para mim é eu dizer, eu ser a primeira pessoa a dizer eu te amo em uma relação sem saber se eu vou ser correspondida. A vulnerabilidade é eu tomar a iniciativa de transar com meu marido. Vulnerabilidade é eu telefonar para um amigo cujo filho acabou de morrer. Vulnerabilidade é decidir colocar minha mãe num asilo, num acionato. Vulnerabilidade é eu decidir voltar para uma partida de futebol, mesmo eu tendo errado várias jogadas até então nesse jogo. Vulnerabilidade é eu me apaixonar. Vulnerabilidade é eu pedir demissão sem ter nenhum outro emprego em vista, etc, etc, etc. E a minha pergunta é: essas respostas, elas soam como fraqueza para vocês? Não, definitivamente não. Vulnerabilidade soa, então, como verdade, como autenticidade e como um sinal enorme de coragem. Então, esse mito que vulnerabilidade está associada à fraqueza é irreal. Como a Brené Brown fala, a vulnerabilidade é a maior medida de coragem, né? E coragem é agir com o coração, é se expor, é expor seus sentimentos, é se expor ao julgamento dos outros. Coragem, né? Agir com o coração. E existem dois ganhos, né, ao meu ver, muito grandes quando a gente se vulnerabiliza e consegue realmente estar nesse lugar, nesse espaço, nessa arena, né,
da vida, porque quando a gente se vulnerabiliza numa situação, é muito engraçado, porque a gente libera uma quantidade enorme de energia. É como se houvesse um repositório enorme de energia dentro da gente, que quando a gente se coloca nessa situação de vulnerabilidade, você libera isso, né? E coloca para fora essa energia. Quando a gente se vulnerabiliza, aquela relação ou aquela pessoa, aquela situação que te intimidava, né, que te trazia sentimentos não muito confortáveis, ela de repente parece que não te incomoda tanto mais, né? Ela já não te intimida tanto. E é muito curioso, porque nós gostamos de ver a vulnerabilidade no outro. Por exemplo, quem que não adora olhar para um artista se entregando ali, visceralmente, se expondo, e você acha aquilo lindo, né? Então a gente gosta de ver a vulnerabilidade no outro, a gente gosta de sentir a vulnerabilidade de uma relação, mas a gente tem muito medo de deixar que as pessoas vejam em nós a nossa vulnerabilidade. Isso porque a gente tem medo que a nossa verdade, a nossa autenticidade, ela não seja suficiente. Então a gente também se depara aqui com essa cultura da escassez, né? Essa cultura de que não é suficiente. Então eu tenho medo, eu gosto de ver a vulnerabilidade no outro, mas eu tenho medo de ser vulnerável, porque a minha verdade ela não vai ser bonita o suficiente, ou boa o suficiente, ou inteligente o suficiente. Então isso é curioso e é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Um outro mito sobre a vulnerabilidade é essa questão de que algumas pessoas associam vulnerabilidade a uma exposição total da minha vida. E não é assim, claro que não. A vulnerabilidade se baseia numa reciprocidade, né? Ela requer confiança, limites, não é uma catarse, não é um desnudar-se totalmente sem responsabilidade, né, sem limites. A vulnerabilidade a gente a exerce com pessoas ou em situações que conquistaram o direito de conhecer as partes da gente. Então, vulnerabilidade é parte de um processo de construção de confiança. E uma coisa muito bonita, né, que eu acho, é que a jornada da vulnerabilidade não é feita para se percorrer sozinho. A gente ajuda muitas pessoas, mas tem dificuldade de pedir ajuda. Mas nessa jornada da vulnerabilidade, a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas que nos ajudem nessa tentativa de trilhar novos caminhos na vida e novas maneiras de ser, mas sem julgamentos. Por exemplo, eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para mim é uma enorme vulnerabilidade. E eu só consegui estar aqui hoje gravando meu terceiro vídeo porque eu pedi muita ajuda aos meus parceiros, ao Rafael, ao Henrique. A cada vídeo eu peço feedbacks, eu digo a eles, por favor, me ajudem, porque ainda é muito difícil para mim fazer isso. Essa jornada da vulnerabilidade, a gente precisa dos amigos, a gente precisa de uma mãozinha, a gente precisa de um encorajamento. E às vezes, algumas vezes ou muitas vezes, não sei, a gente até precisa de ajuda profissional, né, para poder entrar em sintonia com a nossa vida, vulnerabilidade, a nossa vida emocional. Bom, para finalizar, eu queria até dizer uma coisa, nesses tempos de quarentena e de várias lives e vídeos e tal, essa semana eu assisti uma live, uma aula com uma grande amiga, a Iranise Pedro, que era sobre sombras. E ela falou uma coisa tão legal, ela estava falando sobre sombras, que tem muito a ver com esse tema, né, de vulnerabilidade. E aí alguém pergunta assim para ela, o que, que a gente ganha quando a gente trabalha as nossas sombras? E ela falou assim, a gente se ganha experimentar esse lugar de vulnerabilidade, tem muito a ver com transcendência, no sentido de que a gente vai expandindo a nossa experiência como humano. Então a gente se ganha e ganha muito. E é um processo muito bonito que eu queria convidar todos vocês a experimentarem isso. É isso, meus queridos. Muito obrigada
Um beijo e até a próxima.